63. Medo. Eu quero dormir. Sei agora por que vocês fazem o que fazem e os odeio por isso. Não vou falar das verdades que vejo. Data: Cacaxá do ano 1173, 142 segundos antes da morte. O indivíduo era um marinheiro chino, deixado para trás pela sua tripulação, supostamente por trazer má sorte. Amostra majoritariamente inútil. Está vendo? Leighton virou o pedaço de carapaça nas mãos. Se entalharmos aqui na beirada, é mais provável que a lâmina, ou, nesse caso, a flecha, se desvie do rosto. Não queremos estragar esse seu lindo sorriso. Caladinho sorriu, pegando de volta o pedaço de armadura. Leighton a entalhara com maestria, colocando orifícios para as correias de couro que a fixariam no colete. O abismo era frio e escuro à noite. Com o céu encoberto, parecia uma caverna. Só o fulgor ocasional de uma estrela bem alto revelava o contrário. Quanto tempo você levaria para fazê-las? Perguntou a Leighton. Todas as 5? Até o fim da noite, provavelmente. O verdadeiro truque foi descobrir como trabalhar o material. Ele bateu na carapaça com os nós dos dedos. Material incrível. Quase tão duro quanto aço, mas com metade do peso. Duro de cortar ou quebrar. Mas perfurando dá para moldar facilmente. Ótimo, disse Caladinho. Porque não quero 5 conjuntos. Quero um para cada homem da equipe. Leighton ergueu uma sobrancelha. Se vão nos deixar usar armaduras, todo mundo vai ter uma. Menos Shen, naturalmente. Matal havia concordado em permitir que o deixassem para trás nas incursões de ponte. Ele nem mesmo olhava para Caladinho agora. Leighton assentiu. Tudo bem, então, mas é melhor mandar alguém para me ajudar. Você pode usar os homens feridos. Vamos carregar o máximo de carapaças que conseguirmos. Seu sucesso havia conseguido certo alívio para a Ponte 4. Caladinho alegara que seus homens precisavam de mais tempo para encontrar carapaças e Rachel, sem saber a verdade, havia reduzido a cota de coleta. Ela já estava fingindo, muito habilmente, que a armadura havia sido ideia dela desde o início. E estava ignorando a pergunta de onde ela viera, em primeiro lugar. Mas quando ela olhou nos olhos de Caladinho, ele viu preocupação. O que mais ele tentaria? Até agora, ela não ousara afastá-lo. Não quando ele havia arrancado tantos elogios de sadez. Como um aprendiz de armeiro acabou como um carregador de pontes, afinal de contas? Perguntou Caladinho, enquanto Leighton se ajeitava para voltar a trabalhar. Era um homem de braços grossos, corpulento, de rosto oval e cabelos claros. Artesãos não costumam ser desperdiçados. Leighton deu de ombros. Quando um pedaço de armadura quebra e um olhos claros recebe uma flechada no ombro, alguém precisa levar a culpa. Tenho certeza de que meu mestre mantinha um aprendiz extra exatamente para esse tipo de situação. Bem, nós é que demos sorte. Você vai nos manter vivos. Farei o melhor que puder, senhor. Ele sorriu. Não tenho como fazer uma armadura pior do que a que você fez. É inacreditável que aquela placa peitoral não tenha caído na metade do ataque. Caladinho bateu nos ombros do carregador, então deixou-o trabalhar, envolto por um pequeno círculo de peças de topázio. Caladinho obtivera permissão para levar as esferas, explicando que seus homens precisavam de luz para trabalhar nas armaduras. Ali perto, Lopen, Rocha e David estavam voltando com outra carga de coleta. Sil voava na frente, conduzindo-os. Caladinho se caminhou pelo abismo, uma esfera de granada amarrada a um pequeno receptáculo de couro no seu cinto para iluminação. O abismo se dividia ali, formando uma grande intersecção triangular, um lugar perfeito para o treinamento de lança. Largo bastante para dar aos homens espaço para praticar, e distante o suficiente de quaisquer pontos permanentes para que os homens não escutassem ecos. Caladinho dava as instruções iniciais de cada dia, depois deixava Teft liderar a prática. Os homens trabalhavam sob a luz das esferas, pequenas pilhas de marcos de diamante nos cantos, apenas o suficiente para enxergar. Nunca pensei que invejaria aqueles dias praticando sob o sol quente no exército de Amaran, ele pensou.
Caminhou até Huber, um homem de dentes separados, e corrigiu sua posição. Depois mostrou-lhe como colocar peso por trás de seus golpes de lança. Os carregadores estavam progredindo rapidamente e os fundamentos estavam provando seu mérito. Alguns estavam treinando com lança e escudo, praticando posições onde seguravam lanças mais leves na altura da cabeça, com o escudo levantado. Os mais hábeis eram Scar e Moash. De fato, Moash era surpreendentemente hábil. Kaladin caminhou para a lateral, contemplando o homem de rosto aquilino. Ele estava concentrado, com um olhar intenso, queixo firme. Movia-se de um ataque para o outro, as 12 esferas dando-lhe um número igual de sombras. Kaladin lembrava-se de sentir tal dedicação. Passaram um ano daquele jeito depois da morte de Tien, levando-se à exaustão todo dia, determinado a melhorar, determinado a nunca deixar outra pessoa morrer devido à sua falta de habilidade. Ele se tornara o melhor do seu esquadrão, então o melhor de sua companhia. Alguns diziam que ele fora o melhor lanceiro do exército de Amaran. O que teria acontecido com ele se Tara não o houvesse tirado de sua dedicação obsessiva? Teria se consumido, como ela afirmava? Moash, chamou Kaladin. Moash fez uma pausa, voltando-se para ele sem sair da posição. Kaladin assinou para que ele se aproximasse, e Moash relutantemente trotou na sua direção. Lopé havia deixado alguns odres de água para eles, pendurado pelos cordões, em um aglomerado de áspiros. Kaladin soltou um odre, jogando para Moash. O homem tomou um gole e depois limpou a boca. Você está ficando bom, disse Kaladin. Provavelmente é o melhor daqui. Obrigado, respondeu Moash. Notei que continua treinando quando Teft deixa os outros homens fazerem pausas. É bom se dedicar, mas não se desgaste demais. Quero que seja um dos chamarizes. Moash abriu um largo sorriso. Todos os homens tinham se voluntariado para ser um dos 4 a se unir a Kaladin para distrair os Parche indianos. Isso era incrível. Meses atrás, Moash, junto com os outros, havia ansiosamente colocado os mais novos ou os mais fracos na frente da ponte para levar flechadas. Agora, sem exceção, eles se ofereciam para os trabalhos mais perigosos. Você percebe o que poderia obter com esses homens, Sarias? Pensou Kaladin. Se não estivesse tão ocupado pensando em maneiras de matá-los? Então, qual é a sua motivação? Indagou Kaladin, indicando com a cabeça o escuro terreno de prática. Por que está se esforçando tanto? O que você busca? Vingança, respondeu o outro, o rosto sombrio. Kaladin assentiu. Eu já perdi uma pessoa, porque não era bom o bastante com a lança. Quase morri de tanto praticar. Quem foi? Meu irmão. Moash assentiu. Os outros carregadores, incluindo Moash, pareciam ter grande reverência pelo passado misterioso de Kaladin. Foi bom ter treinado, disse Kaladin. E é boa a sua dedicação, mas você precisa ter cuidado. Se eu tivesse me matado de tanto treinar, não teria adiantado nada. Com certeza. Mas é diferente, Kaladin. Kaladin ergueu uma sobrancelha. Você queria poder salvar alguém. Eu quero matar alguém. Quem? Moash hesitou. Então balançou a cabeça. Talvez um dia eu conte. Ele estendeu a mão e agarrou o ombro de Kaladin. Eu tinha desistido dos meus planos, mas você me fez ter esperança. Dou minha vida para protegê-lo, Kaladin. Juro pelo sangue dos meus pais. Kaladin encarou os olhos intensos de Moash e balançou a cabeça afirmativamente. Tudo bem, então. Vá ajudar Huber e Yak. As investidas deles ainda estão desequilibradas. Moash se afastou para obedecer. Ele não chamava Kaladin de senhor e não parecia ter por ele a mesma reverência tácita dos outros. Isso fazia Kaladin se sentir mais à vontade com ele. Passou a hora seguinte ajudando os homens, um por um. A maioria deles era ansiosa demais, se jogando nos ataques.
Caladinho explicou a importância do controle da precisão, que vencia mais lutas do que a euforia caótica. Eles ouviam, prestando atenção. Mais e mais, eles o lembravam do seu antigo esquadrão de lanceiros. Isso o fez pensar. Ele se lembrou de como se sentiu quando propôs o plano de fuga aos homens. Estivera procurando uma saída, uma maneira de lutar, por mais arriscada que fosse. Uma chance. As coisas haviam mudado. Agora ele tinha uma equipe de que se orgulhava, amigos que passaram a amar e uma possibilidade, talvez, de estabilidade. Se conseguissem aprimorar a estratégia de usar as armaduras e se desviar das flechas, ficariam razoavelmente seguros. Talvez tão seguros quanto seu antigo esquadrão de lanceiros. Será que fugir ainda era a melhor opção? Você está com cara de preocupado, disse uma voz retumbante. Caladinho se virou enquanto Rocha se aproximava e se encostava na parede ao seu lado, cruzando os antebraços musculosos. É a cara de um líder, eu digo. Sempre preocupado. Rocha levantou uma sobrancelha ruiva e espessa. Sadeas nunca vai nos liberar, ainda mais agora que estamos tão em destaque. Os olhos claros aletianos consideram vergonhoso deixar escravos escapar. Isso o faz parecer impotente. Capturar aqueles que fogem sempre foi essencial para manter sua reputação. Você já disse isso, replicou Rocha. Vamos lutar com os homens que ele mandar atrás de nós. Vamos para Carbrante, onde não existem escravos. De lá, os picos, até meu povo, que nos receberá como heróis. Podemos derrotar o primeiro grupo, se ele for tolo, e enviar apenas umas poucas dezenas de homens. Mas depois disso ele vai mandar mais. E os nossos feridos? Vamos deixá-los aqui para morrer? Ou levamos conosco e ficamos bem mais lentos? Rocha sentiu lentamente. Você está dizendo que precisamos de um plano? Sim. Acho que é isso que estou dizendo. Ou isso, ou ficamos aqui, como carregadores. Ha! Rocha pareceu considerar uma piada. Apesar da nova armadura, nós morreríamos logo. Estamos nos fazendo de alvos. Caladinho hesitou. Rocha tinha razão. Os carregadores seriam usados todos os dias. Mesmo que Caladinho diminuísse a taxa de mortalidade para 2 ou 3 homens por mês. Antes ele teria considerado isso impossível, mas agora parecia realizável. A Ponte 4, como estava atualmente composta, acabaria em 1 ano. Vou conversar com o Sigizil sobre isso, disse Rocha, esfregando o queixo entre as laterais da barba. Vamos pensar. Deve haver uma maneira de escapar dessa armadilha, uma maneira de desaparecer. Uma trilha falsa? Uma distração? Talvez a gente consiga convencer Sadeas de que morremos durante uma incursão de ponte. Como faríamos isso? Eu não sei, respondeu Rocha. Mas vamos pensar. Ele se despediu de Caladinho e foi na direção de Sigizil. O Azistiano estava praticando com os outros. Caladinho havia tentado falar com ele sobre Royd, mas Sigizil, calado como de costume, não quisera discutir o assunto. Ei, Caladinho, chamou Scar, que fazia parte de um grupo avançado que estava passando pelo treinamento de combate, cuidadosamente supervisionado por Teft. Venha treinar conosco. Mostra a esses idiotas desmiolados como se faz. Os outros também começaram a chamá-lo. Caladinho acenou para que desistisse, balançando a cabeça. Teft foi ter com ele, uma lança pesada sobre o ombro. Rapaz, disse ele em voz baixa, acho que seria bom para o ânimo deles se você mostrasse uma coisinha ou outra. Já passei a instrução a eles. Com uma lança sem ponta, indo bem devagar, com muita conversa. Eles precisam ver, rapaz. Ver você. Já falamos disso, Teft. Bem, já falamos mesmo. Caladinho sorriu. Teft tomava cuidado para não parecer zangado ou beligerante. Parecia estar tendo uma conversa normal com Caladinho. Você já foi sargento, não foi? Esqueça isso. Vamos, apenas mostre para eles algumas rotinas simples.
Não, Taft, repetiu Caladinho com mais seriedade. Taft olhou para ele. Você vai se recusar a lutar no campo de batalha como aquele papaguampas? Não é isso. Então o que é? Caladinho procurou uma explicação. Vou lutar quando chegar a hora. Mas se eu me permitir voltar a isso agora, vou ficar ansioso. Vou querer atacar logo. Vai ser difícil esperar até que os homens estejam prontos. Confia em mim, Taft. Taft fitou atentamente. Você está com medo, rapaz? O quê? Não. Eu... Dá para ver. E já vi isso antes. Na última vez que você lutou por alguém, você falhou, hein? Então agora não quer tentar de novo. Caladinho hesitou. Sim, admitiu. Mas era mais do que isso. Quando lutasse de novo, teria que se tornar um homem de muito tempo atrás. O homem que fora chamado de Filho da Tempestade. O homem dotado de força e confiança. Ele não tinha certeza se podia voltar a ser aquele homem. Era isso que o assustava. Quando segurasse aquela lança novamente, não haveria volta. Bem, Taft coçou o queixo. Quando chegar a hora, espero que esteja pronto, porque esse pessoal vai precisar de você. Caladinho assentiu e Taft voltou aos outros, oferecendo qualquer explicação para aplacá-los.